Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Primeiro vídeo pós-jogo gravado na rua, porque tivemos a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, vitória 1-0 para cima do Osasuna, e hoje eu tô gravando aqui num lugar diferente, porque demorei mais para gravar o vídeo, então aproveitei para gravar aqui nessa esplanada. Já pedi desculpa se eu tiver que fazer esse barulho algumas vezes, porque tem um pouco de pó no ar. Madrid é muito seco e fica muita poeira depois do jogo, então já pedi desculpa e já agradecendo todo mundo que está por aqui, que está assistindo o vídeo, e aquele pedido sempre de se inscrever no canal, deixar o like e, claro, sempre comentar por aqui. E bora lá falar sobre esse jogo do Real Madrid e falar também bastante sobre Rodrigo. O Real Madrid estreou com vitória no Campeonato Espanhol, 1-0 para cima do Osasuna aqui no estádio Santiago Bernabéu. O gol foi marcado pelo Kylian Mbappé de pênalti. Já trago o resumo do jogo porque basicamente foi isso que aconteceu na partida. Um jogo que a gente pode separar aí por vários temas, porque tem muita coisa para ser falada, mas que a gente pode começar dizendo que o Xabi Alonso repetiu a escalação do único amistoso que o Real Madrid fez nessa pré-temporada, na semana passada. A única alteração foi a saída do Ceballos para a entrada do Fede Valverde, mas ele manteve a base, o time que ele tem utilizado nesse 4-3-3, porque a gente tem visto um Real Madrid jogar com uma linha de 4 na defesa e não o Xabi Alonso do Leverkusen quando ele jogava com uma linha de 3. É verdade que tendo o Tchouaméni em campo, que é o jogador híbrido, como ele fala, existe essa possibilidade aí do Tchouaméni ficar trocando de posição. Um primeiro tempo com muito domínio e controle de jogo do Real Madrid, que teve mais de 75%, 78% de posse de bola, mas que teve muita dificuldade de entrar na área e realmente chutar no gol, né? Foram, se eu não me engano, 10 chutes no geral e 3 no alvo no primeiro tempo do Real Madrid, que atacou muito mais pela esquerda do que pela direita, fazendo aí uma tabelinha entre Álvaro Carreras, Vinícius Júnior e Arda Güler, que tem jogado por ali, e às vezes também com a mudança entre Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, todos jogando ali mais pela esquerda, então o Real Madrid tentando machucar mais o Osasuna por ali que pela direita. Mas o Real Madrid controlou o jogo, não sofreu, o Osasuna praticamente não chegou no gol do Real Madrid no primeiro tempo, então um jogo de muito domínio, muito controle, mas com um ritmo já muito baixo, né? O Real Madrid, como a gente vem ressaltando, só fez um jogo de pré-temporada, teve pouco tempo o Xabi Alonso para preparar esse time, que depois do Mundial de Clubes deu 3 semanas obrigatórias de férias para os jogadores e, na verdade, o Real Madrid voltou aos trabalhos faz 2 semanas, um pouquinho mais, e aí não teve tanto tempo para trabalhar. Então, esse início do trabalho do Xabi Alonso está indo num ritmo muito mais abaixo do que a gente deve ver quando o Xabi Alonso pegar esse ritmo. Na segunda parte, um Real Madrid mais ofensivo, até porque o Osasuna estava tentando sair um pouquinho mais para o jogo também, e aí chega o pênalti cometido no Kylian Mbappé, que ele mesmo converte, marca 1-0, é o jogador que marca o primeiro gol do Real Madrid nessa temporada, o Kylian Mbappé, e o Real Madrid vence com esse gol do Mbappé. Depois, o Real Madrid ainda tem algumas ocasiões, inclusive o Osasuna só conseguiu chegar na área do Real Madrid já no final do jogo, a verdade é que deu alguns sustos, depois que o Xabi Alonso já tinha feito as substituições, mas chama a atenção que o Courtois não fez nenhuma defesa no jogo, ele que tem sido marcado aí por grandes defesas na partida. É verdade que teve aí uma bola do Osasuna que o Courtois teve que ajudar, mas defesas a gente não viu. Então um jogo com ritmo abaixo, com o Real Madrid dominando, mas com muita dificuldade dentro do bloco baixo do Osasuna para conseguir atacar. Destaque do jogo: não vimos Rodrigo em campo. O Brahim Dias começou jogando pela direita, o Xabi Alonso fez 4 substituições na partida e nenhuma delas foi o Rodrigo. Quando o Brahim Dias deixou o campo, o escolhido para entrar foi o estreante da noite, Franco Mastantuono, jogador argentino de 18 anos, que fez a sua estreia com o Real Madrid jogando no Bernabéu. Foi muito aplaudido pelo torcedor do Real Madrid, que tem uma expectativa muito grande na contratação desse jovem, que tem sido muito elogiado pelo Xabi Alonso, que inclusive na entrevista coletiva depois disse que ele não sentiu o peso da camisa, assim como nenhum dos outros jogadores que estava fazendo hoje o seu primeiro jogo com o Real Madrid, como é o caso do Carreras, do Howson e do Trent Alexander-Arnold aqui no Bernabéu. Disse que nenhum deles sentiu o peso da camisa, nem o fato de jogar no Bernabéu, e elogiou de novo o Mastantuono, deixando bastante claro que é um jogador que o Xabi Alonso gosta e que ele vai contar nessa temporada.
Primeira substituição foi justamente a saída do Brahim para a entrada do Mastantuono. A segunda foi a entrada de Dani Carvajal no jogo, ele que agora é o primeiro capitão do Real Madrid, foi muito aplaudido. Depois a gente teve a substituição, a saída do Vinícius Júnior aos minuto mais ou menos 77. A gente não viu um grandíssimo jogo do Vini, ele ainda não está com aquela chispa, como eles dizem aqui na Espanha, não está com aquela característica dele de encarar sempre o rival. O Vini tentou 4 dribles e conseguiu muito pouco, 4 para um cara que costuma driblar mais. Porém, coletivamente, foi um jogo de aplicação defensiva do Vinícius Júnior, que voltou muito para defender. Um recorte disso na estatística talvez possa ser que ele conseguiu vencer mais da metade dos seus duelos, 5 dos 9 que teve no jogo. E depois a última substituição no jogo foi a saída do Arda Güler para a entrada do Dani Ceballos. O Rodrigo ficou aquecendo por quase 30 minutos mais ou menos no campo e não entrou, não foi uma substituição escolhida pelo Xabi Alonso. Depois do jogo, o Xabi Alonso disse que não dá para colocar no mesmo lugar o Mundial de Clubes e a temporada, que para ele essa temporada começa agora. Diz que não aconteceu nada com o Rodrigo, que foi apenas uma circunstância do jogo, uma decisão que ele teve que tomar do Rodrigo não jogar. Mas realmente chama muita atenção que um jogador que até a temporada passada era titular absoluto, que já deu muitas noites de alegria, principalmente na Champions, para o torcedor do Real Madrid aqui no Bernabéu, que foi um jogador que sempre deixou muito claro o seu madridismo, quanto ele é torcedor do Real Madrid. Enfim, a gente vê fotos, né, daquela foto tradicional do Rodrigo de pequenininho com a camisa do Real Madrid. Sempre foi o sonho dele jogar com o Real Madrid e agora ele simplesmente não está contando para o treinador, né? Não é que o Rodrigo não é titular, mas é a primeira opção para entrar no banco. Não, nem isso. A gente não tem visto o Rodrigo jogar. As estatísticas desde que o Xabi Alonso assumiu a equipe são de 7 jogos, mais ou menos 130 minutos, né, nas estatísticas oficiais do Xabi Alonso como treinador do Real Madrid. E o Rodrigo foi titular apenas no primeiro jogo, jogou só 3 dos 7 e só teve 93 minutos em campo. É muito pouco e a imprensa aqui da Espanha está tratando um pouco como um recado do Xabi Alonso esse jogo, de que talvez ele não vá contar com o Rodrigo na temporada. Ele diz reiteradas vezes na entrevista coletiva que conta com o Rodrigo, mas os atos que a gente está vendo vão para o lado oposto. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Rodrigo, que, como a gente já vem trazendo, é o principal nome do Real Madrid nessa janela de transferências. Muitas movimentações que acontecem nos clubes da Premier acabam sempre respingando de que vai vir um clube interessado no Rodrigo. Até agora, a informação que se tem é que o Real Madrid não recebeu ninguém chegou com uma proposta, né, com uma oferta para o Rodrigo, e a situação é essa nesse momento. O Xabi Alonso diz que conta com ele, mas a verdade é que a gente não está vendo o Rodrigo em campo, e no jogo, na estreia do time no Bernabéu, ele não foi nem a segunda opção para jogar ou na ponta direita ou na ponta esquerda. O Xabi Alonso colocou o Gonçalo em campo, que acabou jogando na ponta esquerda e trocando de posição com o Kylian Mbappé, quando aos 77 minutos ele tirou o Vinícius Júnior de campo. Então, o indício que o Xabi Alonso tem dado até agora é que não vai contar com o Rodrigo. Ele tem dito que vai contar, mas o indício que a gente tem visto é que ele não vai contar. Vamos ver como é que vai terminar essa situação. O Real Madrid, que não fez um jogo incrível, a expectativa no trabalho do Xabi Alonso ela é muito alta, mas que sai com a vitória, que começa essa La Liga vencendo, somando 3 pontos em casa, contra um time que está passando aí por um processo de mudança também. O Osasuna não é mais o time das últimas temporadas, e vamos ver como é que vai ser essa temporada e como é que vai ser essa evolução, que o Xabi Alonso disse que vê o time evoluindo. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo no próximo domingo, que o Real Madrid viaja e não joga a partida em casa, se eu não me engano é contra o Oviedo no próximo domingo, fora de casa. E claro, seguiremos acompanhando a situação do Rodrigo, que, como eu disse, hoje não teve minutos nesse jogo, nessa estreia do Real Madrid na temporada. E se você chegou até aqui no vídeo, depois de tudo que eu falei, é sempre aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, comentarem por aqui. Pelo menos não ventou tanto, eu pensei que ia ventar muito, que o meu tripé ia cair, não aconteceu. Um novo cenário, vamos ver se eu vou continuar gravando os vídeos por aqui ou não. Isso tudo vai depender
dos tiozinhos que limpam aqui no Bernabéu, porque lá onde eu costumo gravar, nesse momento, eles estão limpando, então depende também da hora que eu vou gravar os vídeos ou não. Aqui, essa aqui é a minha cola, para como vocês podem ver, anotações do jogo. Acho que eu falei tudo, acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, já veremos. E voltarei, claro, nos próximos dias com mais vídeos aqui no canal para vocês. Obrigada sempre por estarem aqui e vamos, que começou mais uma temporada já com um jogo no estádio.